A Argentina foi ajudada contra o Egito? Essa foi a pergunta que explodiu depois do último jogo da Argentina na Copa. E não foi pouca coisa. O jogo contra o Egito terminou em polêmica, com reclamações fortes sobre a arbitragem, questionamentos sobre o VAR e uma discussão que rapidamente saiu do campo e foi parar nas redes, nos programas esportivos e nas conversas de torcedor. Mas antes de sair repetindo que foi roubo, esquema ou manipulação, existe uma pergunta mais importante. O que é fato confirmado? O que é reclamação de quem perdeu? E o que é apenas rumor rodando na internet? Porque uma coisa é reclamar de arbitragem. Isso acontece em toda a Copa. Outra coisa, bem diferente, é dizer que existe roubo, favorecimento armado ou interferência externa. E é justamente nessa diferença que muita gente se perde. Na emoção do futebol, principalmente em Copa do Mundo, o torcedor pula muito rápido do "eu achei estranho" para o "foi comprado". Só que, se a acusação é pesada, a fonte também precisa ser pesada. No caso da Argentina contra o Egito, a polêmica ficou grande porque a seleção egípcia saiu muito incomodada com a arbitragem. Segundo a cobertura jornalística internacional, houve reclamação da Federação Egípcia depois da derrota por 3-2. O Egito questionou decisões de VAR e pediu que o árbitro envolvido não apitasse mais jogos no torneio. Também houve críticas públicas de pessoas ligadas à seleção egípcia sobre a condução da partida. Isso é fato noticiado. A reclamação existiu. A polêmica existiu. O jogo virou assunto. Do outro lado, a FIFA saiu em defesa da arbitragem. Pierluigi Collina, chefe de arbitragem da FIFA e um dos nomes mais respeitados da história dos árbitros, criticou acusações sem prova contra os oficiais da Copa e defendeu a independência dos árbitros. A mensagem foi clara: reclamar de lance faz parte do futebol, mas acusar árbitro de agir de má fé, sem prova, é algo muito mais grave. E esse ponto precisa ser levado a sério, mesmo por quem acha que a Argentina foi beneficiada. Agora, para o torcedor argentino, a leitura é simples. A Argentina ganhou no campo, e o resto é choro de eliminado. Para o torcedor egípcio, a leitura é outra. O time foi prejudicado em um jogo decisivo. E para o brasileiro, que já olha a Argentina com rivalidade natural, a história ganha ainda mais combustível. Porque quando aparece Argentina, Copa do Mundo, VAR e lance polêmico na mesma frase, o debate pega fogo. Mas existe uma diferença enorme entre três coisas: erro de arbitragem, critério discutível e manipulação comprovada. Erro de arbitragem sempre existiu. Antes do VAR, depois do VAR, com árbitro europeu, sul-americano, africano ou asiático. Critério discutível também sempre existiu. Um árbitro deixa o jogo correr mais, outro marca qualquer contato. Em um lance, o VAR chama. Em outro parecido, não chama. Isso irrita porque parece falta de padrão. Mas manipulação comprovada é outra história. Para afirmar isso, precisa de documento, investigação oficial, denúncia formal, prova material ou comunicação de autoridade competente. E é aqui que entra a parte mais explosiva dessa história. Começou a circular a ideia de que o FBI poderia abrir uma investigação envolvendo a Copa por causa dessas polêmicas. Esse tipo de assunto chama muito clique, porque junta futebol, política, Copa do Mundo, Argentina, arbitragem e suspeita internacional. Mas, até o momento da preparação deste roteiro, a forma mais responsável de tratar isso é dizer que existem rumores e especulações circulando, mas não há confirmação pública em fonte oficial do FBI ou do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Percebe a diferença? Um canal comum grita: FBI vai investigar a Copa. Um canal sério diz: o rumor existe, mas a confirmação oficial ainda não apareceu. E isso muda tudo, porque se amanhã aparecer um documento oficial, uma comunicação pública, uma investigação aberta ou uma fala registrada de autoridade, aí sim o assunto muda de patamar. Mas, enquanto isso não existe, o correto é tratar como rumor sem confirmação oficial. Isso não significa passar pano para a arbitragem. Significa analisar com responsabilidade. Porque o futebol tem uma coisa que poucos esportes conseguem criar: a sensação de que todo mundo viu o mesmo jogo, mas ninguém viu a mesma coisa. O argentino viu superação. O egípcio viu injustiça. O brasileiro viu favorecimento. O árbitro viu critério. A FIFA viu independência. E a internet viu conteúdo.
Talvez seja por isso que essa polêmica prende tanto. Ela não é apenas sobre um lance, ela é sobre confiança. O torcedor quer acreditar que a Copa é decidida dentro de campo, mas quando ele vê decisões confusas, VAR demorando, critérios diferentes de um jogo para outro e seleções reclamando publicamente, a confiança começa a rachar. E quando a confiança racha, cada lance vira suspeita. Não precisa existir prova para a dúvida crescer, mas precisa existir prova para transformar dúvida em acusação. Essa é a linha que separa debate de irresponsabilidade. E no caso da Argentina contra o Egito, a pergunta mais honesta talvez não seja: foi roubado? A pergunta mais honesta é: por que tanta gente saiu desse jogo com a sensação de que algo ficou mal explicado? Para o torcedor brasileiro, essa história ainda ganha um tempero extra. Brasil e Argentina carregam uma rivalidade histórica. São dois gigantes disputando memória, camisa, orgulho, craques e legado. Então qualquer polêmica envolvendo a Argentina em Copa do Mundo mexe com o brasileiro. Ainda mais quando a seleção brasileira já deixou uma ferida aberta no torcedor. O brasileiro olha para a Argentina e pensa: por que eles sempre parecem sobreviver nesses jogos grandes? Por que tudo parece virar novela quando eles estão em campo? E por que, quando aparece uma decisão polêmica, tanta gente sente que a bola cai para o lado deles? Essa pergunta é provocativa, mas precisa ser respondida com cuidado. Talvez seja experiência, talvez seja mentalidade, talvez seja liderança, talvez seja arbitragem discutível, talvez seja tudo isso misturado com a raiva natural de quem não quer ver o maior rival seguindo vivo. O ponto é que o torcedor brasileiro não assiste à Argentina como um neutro. Ele assiste carregando anos de rivalidade, comparação e memória de Copa. Então, a Argentina foi ajudada contra o Egito? A resposta honesta é: depende do que você chama de ajudada. Se ajudada significa que houve decisões discutíveis em jogo importante, existe material para debate. Se ajudada significa que adversários reclamaram da arbitragem e pediram providências, isso também foi noticiado. Mas se ajudada significa que existe um esquema comprovado para levar a Argentina adiante, aí a conversa muda. Porque, até agora, isso exige provas que não apareceram publicamente em fonte oficial. E talvez esse seja o maior problema da Copa moderna. O VAR foi criado para diminuir injustiças, mas em muitos casos ele aumentou a discussão. Antes, o torcedor reclamava porque o árbitro não viu. Agora, ele reclama porque todo mundo viu, reviu, parou o jogo, analisou a imagem e mesmo assim tomou uma decisão que metade do mundo não entendeu. Essa é a ferida. Não é só a Argentina, não é só o Egito, não é só um jogo. É a sensação de que o futebol ficou mais tecnológico, mas não necessariamente mais transparente. A tecnologia entrou, mas a desconfiança continuou. E quando a desconfiança encontra uma rivalidade como Argentina, Brasil e Copa do Mundo, o debate vira incêndio. No fim das contas, a polêmica não vai acabar hoje. O argentino vai dizer que é inveja. O egípcio vai dizer que foi prejudicado. O brasileiro vai dizer que tem coisa estranha. O neutro vai pedir prova e a FIFA vai defender o próprio sistema. Mas uma coisa é certa: depois desse Argentina contra Egito, a arbitragem da Copa entrou no centro da discussão. Agora eu quero saber de você. Isso tudo é apenas choro de quem perdeu? Ou tem alguma coisa nessa Copa que realmente ficou mal explicada? Comenta aí, porque essa discussão ainda vai longe.